Que live é essa, gente? Fora do horário padrão meu aqui. E também não avisei no feed. Sejam bem-vindos! Eu tinha uma consulta agora para um bebezinho de 2 anos. Bebezinho não, né? Transição para criança já. Já é uma criança aí. Mas o bebê passou mal e aí a gente já acabou desmarcando a consulta, deixando para semana que vem a consulta online. Ai, fiquei ansiosa porque quando o bebê passa mal, alguma coisa a gente parece que é com a gente, né? Mãe é isso aí, nasce uma mãe, nasce esse desejo de nutrir, de cuidar de tudo. Mesmo que não sejam nossos, né? Mas o amor é o mesmo, né? Então, gente, bora lá. Tava respondendo uma mãe agora e resolvi falar sobre o bebê cuspir os alimentos. Quando a gente tem uma criança que tá cuspindo os alimentos, a gente precisa entender vários detalhes que acontecem aqui. Tem um vídeo que eu fiz essa semana e as mães estão perguntando bastante que uma das perguntas da mãe era: Cíntia, esse motivo do bebê... Vou ler a pergunta dela, tá? Que eu comentei que muitas crianças... Deixa eu pegar uma colher aqui, peraí. Muitas crianças cospem um alimento que está dentro da boquinha porque é comum o cuidador oferecer o alimento com uma quantidade muito grande. Aí entra dentro da boquinha do bebê aquele alimento, a criança não dá conta e ela cospe esse alimento como uma forma protetora, porque ela não conseguiu dar conta daquele alimento. E a Ju, perguntou assim, ó: mas seria só esse motivo? Porque meu filho tem 1 ano e a GNT coloca uma miséria, coloca uma miséria na colher. Só que ele só aceita papinha ou fruta mole, nada que seja em pedaço. Mesmo que mole, nada que precise ser mastigado. Arroz, feijão, brócolis, mandioquinha, nada ele aceita. Ele cospe tudo, literalmente tudo. Fruta só mamão, abacate, banana, porque são moles, as texturas aí são parecidas. E de salgado, nada vai, a não ser que seja em forma de papinha. E a quantidade na colher é bem pouquinha. Então, gente, quando a gente fala... Eu respondi pra ela, né? Isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muitos de vocês. Que quando a gente coloca uma quantidade maior, a criança cospe, é um motivo de que ela não tá aceitando esse alimento dentro da boquinha. Isso é um dos motivos que a criança pode estar colocando o alimento pra fora. Porém, existem outros motivos. Deixa eu tirar esse fone aqui. Não preciso mais, eu tava em consulta, mas agora não precisa mais. Olha só o que eu respondi pra ela, gente, tá? Vai ajudar muito vocês. Quando vocês têm um bebê que no início da introdução alimentar tá aprendendo a mastigar, o cuspir e colocar pra fora, ele é esperado. Afinal de contas, a criança não sabe mastigar, não sabe lateralizar o alimento pro lado da bochecha, ela só sabia sugar, que era o mamar que ela conhecia até os 6 meses. A partir do momento que a criança começa a ser exposta a alimentos sólidos, né, alimentação complementar, a gente tem uma criança que está aprendendo o processo de mastigação. Ou seja, ela não conhece, ela não sabe. E o que acontece isso? Pode ter vários motivos da criança cuspir. A criança pode cuspir, então eu vou citar alguns dos motivos que pode acontecer aqui. Ou esse alimento tá desconfortável na minha boca, eu não tô conseguindo manter esse alimento na minha boca, por exemplo, um alimento mais crocante. Pode ser que um alimento mais crocante seja um problema para esse bebê e a gente precisa ir ajustando de forma gradual esse tipo de alimento. Por exemplo, uma batata chips para um bebê de 10 meses. Talvez ele não tolere esse tipo de alimento nesse forma mais creque, porque a habilidade mastigatória dessa criança talvez não esteja bem desenvolvida ainda para receber um alimento nesse tipo de textura. Então a gente precisa fazer uma batata assada no forno, por exemplo, em forma de palito. Ela vai ter uma leve casquinha por fora, mas ela também vai ter uma parte mais molezinha por dentro, que ela vai conseguir a criança fazer processo de mastigação e vai tentar evoluir de forma mais gradual essa mastigação. Ou seja, a gente sim é responsável por ajudar a criança na habilidade mastigatória e fazer com que ela avance na textura. Por exemplo, existe uma janela de oportunidades importantíssima para a gente avançar a consistência daquele bebê que iniciou a introdução alimentar com um alimento amassado no garfo. Então eu preciso ir evoluindo essa consistência, eu não vou seguir amassando esse alimento até 1 aninho da criança.
Eu preciso ajudar a criança a fortalecer a musculatura, a fortalecer a bochecha, a fortalecer a língua. Isso tudo é muito importante em todo o sistema, né? Em toda a questão de desenvolvimento motor. Eu preciso, isso se a gente não fizer, acarreta o quê? Uma criança que vai ter recusa alimentar em algum tipo de textura mais lá pra frente, aos 2 anos, mais ou menos. Porque ela não aprendeu a mastigar de forma definitiva como deveria ser. Então, ela precisa aprender essa mastigação. Pode afetar, inclusive, na fala dessa criança, né? Se eu não tenho uma língua, né, com uma mastigação eficiente, com uma lateralização, que a criança aprenda de fato, pode atingir, inclusive, a fala dessa criança. Outro motivo, já estou satisfeito, não quero mais. Deixa eu cuspir esse alimento, eu não quero mais. Eu já disse que eu não quero mais, aí eu vou cuspir. Então, quando a criança está mostrando sinais de saciedade, é um dos motivos também que ela pode colocar esse alimento para fora, tá? E outro motivo que eu coloquei para ela, que inclusive aqui nas mensagens, né, do próprio videozinho do feed, que eu falei para ela foi... muitas crianças, a gente cospe um alimento por ter o frênulo curto, né? Essa partezinha aqui curta. Então, isso em alguns casos não é diagnosticado lá no teste da linguinha ou em algum outro momento. Crianças que vêm com uma dificuldade no processo de amamentação, não conseguiu fazer a pega correta, não conseguiu fazer alguns processos assim que a gente via, nossa, era tão difícil a amamentação, aconteceu alguma coisa não estava ok. Muitas vezes pode ser uma criança que tem um problema, né, na introdução alimentar em decorrência de algumas texturas que exija mais de um padrão mastigatório, por exemplo, como carnes. Vou oferecer carne, meu bebê sempre cospe, ele não tolera carne dentro da boca, a textura. Então eu preciso ir ajustando, como ir para uma carne muito macia, um músculo na pressão, que eu deixe pelo menos uns 50 minutos aquele músculo na pressão bem molhadinho, que a criança consiga fazer o processo de mastigação, depois eu vou evoluindo. O filé mignon, depois eu vou para um bife, depois eu vou para o churrasco, mas claro, gente, precisa ir avançando de forma gradual, porque eu preciso ajudar essa criança a mastigar. Eu não posso achar que, come aqui um pedaço de churrasco e te vira. Não. Eu preciso entender. E se essa criança tem, por exemplo, um freio curto, eu preciso de uma intervenção, de uma outra intervenção para ajudar essa criança. Então, o que é o ideal, o correto? Avaliar como fonoaudióloga, para avaliar esse processo, se precisa, talvez, de cirurgia ou não. Talvez não precise, talvez com alguns exercícios a criança já consegue ter um avanço, né, nesse processo mastigatório, com texturas junto com uma nutricionista, fazendo o acompanhamento. Então, para ir evoluindo, tanto textura, tipo de alimento, crocância ou maciez, depende da criança, depende das preferências que essa criança está mostrando. Eu tenho uma preferência sensorial aqui pelo macio, pelo crocante, por temperatura mais morninha, temperatura mais fria. Isso é um grande motivo para a gente ter. Inclusive, é um dos 3 T's que eu ensino às alunas MBS sobre esse processo todo, né? Cláudia, as alunas que estão aqui, os 3 T's, eles são importantíssimos. Textura, temperatura, é uma das coisas que mais a gente consegue entender no bebê. Opa, meu bebê gosta de coisas mais crocantes, gosta de coisas mais macias pra gente ir ajustando. Falando nisso, antes de eu continuar, gente, tem um convite para fazer para vocês, quem quiser participar e quer ter um bebê que come de tudo, dos dias 22 ao dia 24 de novembro, o link tá lá na minha bio, quem quiser se inscrever, na jornada do mamá ao papá, que é esse processo da introdução alimentar. Vai ser um evento totalmente online, gratuito e 100% saudável. Tá incrível, incrível, incrível. Eu vou ensinar, né, todos os erros que vocês não podem cometer. São 9 erros que durante todo o processo da introdução alimentar, que vai até os 2 anos de vida do bebê, a gente não pode cometer determinados erros básicos que normalmente eu vejo as pessoas cometendo por aí. Então, isso precisa ser eliminado pra gente ter uma criança que come de tudo, uma criança crescendo com saúde, vocês com a mente lá, em paz, tranquilo, sabendo que vocês estão fazendo a parte de vocês com excelência, tá? Então, quem se inscreve, o link tá lá na bio, não perde essa oportunidade que vai ser agora. Tava todo mundo me perguntando, quando é que é o evento? Quando é que vai ser o evento? Então, agora já temos data, do dia 22 é o primeiro dia, dia 23 o primeiro dia, dia 24 o terceiro dia, tá? Vai ser às 21 horas da noite, um evento ao vivo. Se inscreve lá no link da minha bio, o link azul que tem na bio, e fazem a inscrição de vocês de forma gratuita, tá? Eu espero vocês, aproveitem. Continuando aqui.
Um outro motivo, além, por exemplo, do frênulo curto, o que a gente pode acontecer aqui que eu coloquei para a mãe? Se a criança, né, por exemplo, se a gente conseguir ajudar a fazer essa transição, né, de um alimento, por exemplo, mais pastoso para um alimento em pedacinhos e essa criança não colocar para fora, eu começo a entender, opa, para aí. Então quer dizer que é a consistência que estava muito grande porque eu não consegui fazer o ajuste gradual. Porque esse bebê que a mãe relatou, que coloca tudo, literalmente tudo para fora, a criança tem uma tendência muito forte, ela tá com 12 meses, com alimentos mais macios, mais amassados, e o medo da mãe, isso é um outro fator importante. Gente, eu trabalho com isso diariamente, eu sei o quanto atormenta uma mãe. E a mãe não tá errada, ela tem medo, ela não sabe o que fazer. E ela precisa, obviamente, de uma orientação correta. Caso contrário, esse bebê pode engasgar. Sim, pode engasgar sem orientação correta. Por exemplo, eu não posso dar agora já uma cenoura em quadradinhos para ele colocar dentro da boca. Eu preciso evoluir essa consistência ou eu ofereço esse alimento num tamanho maior. Mesmo essa criança com 12 meses, sinta a textura, que ela aperte, por exemplo, uma batata. Ela precisa entender, os sensores da mãozinha são muito parecidos com o da região orofacial. Então a criança reconhece num amassar o que ela vai esperar dentro da boca. Me contem aqui nos comentários, escrevam aqui para mim se faz sentido para vocês isso que eu tô falando. Que, por exemplo, se vocês tocam numa batata frita, vamos pensar numa batata frita bem gostosa, bem crocante. Se ela tá quente, muito quente, ela saiu do fogo exatamente nesse momento. Se vocês tocarem na batata frita, vocês vão ler quem é que leva na boca direto a batata frita quente, muito quente. Quem é que aqui quem leva na boca ou não leva na boca? Eu levo na boca, eu não levo na boca. Me contem aqui, vocês levariam a boca pegando uma batata frita muito quente ou não? Não, Cíntia, eu vou esperar esfriar e não vou querer. Vou esperar um pouquinho. Me contem aqui. Falei isso que eu quero fazer uma analogia com vocês. Não, isso aí, a Janine disse que não. A Danusa disse que não levaria a boca. Batata muito quente, queimaria a boca. Júlia, obrigada por escreverem aqui pra mim. Não levaria, Camila. Gente, eu também não. A gente sabe por que isso. A Angélica falou que levaria a boca, que ama comida quente. Quente, tem gente que gosta mesmo, pelando. Eu, por exemplo, se o chimarrão, eu amo chimarrão. Se o chimarrão tiver muito quente, eu adoro. Tanto que eu tenho que cuidar pra não tomar ele muito quente, gente. Tá? Mas eu não levaria batata muito quente à boca, não. Então, gente, obrigada, Ruth, meninas. O que acontece? A gente já teve alguma experiência prévia de ter levado um alimento à boca e ter praticamente se queimado, ou não precisa ser uma queimadura de 2º grau, 1º grau, não precisa ser isso. Mas aqueles, tá quente, muito quente, nossa, que horror. Então, a gente já teve uma experiência prévia daquele alimento que em algum momento a gente encostou, estava muito quente. A gente guarda memórias positivas, negativas, de medo, de receio. E tudo isso, gente, a gente muitas vezes não tem noção de que tá tudo guardadinho, né? No inconsciente, tá tudo guardadinho, como se fosse informações que estão sendo empilhadas, que faz parte do nosso repertório, da nossa vida, cada um com a sua. Então, esse repertório que a gente tem até aqui sobre alimentação, sobre dia a dia, sobre rotina, sobre tudo, cada uma tem uma. Eu tenho uma, a Maíra tem uma, a Mirelle tem uma rotina, a Gil tem outra, a Érica tem outra. Então, são coisas que a gente vai acumulando na nossa vida. Quando a criança pega um alimento e ela não é dada a oportunidade para esse bebê pegar um alimento e ir evoluindo a consistência, mesmo que esse bebê tenha um reflexo de gag para colocar um alimento para fora, muitas vezes é esse medo da mãe que tá ali atormentando ela, aquele medo de frustração, de medo, vai engasgar. Aí o que eu começo a fazer aqui, quando a gente não tem o direcionamento certo? Deixa eu amassar um pouquinho mais, porque eu tô vendo que ele tá tendo muitos engasgos. Só que não são engasgos, são reflexos protetores contra o engasgo. Só que esses reflexos de gag, que são as ânsias de vômitos, elas paralisam muitas mães. Elas paralisam a mãe de avançar na consistência, prejudicando todo o avanço
alimentar, todo o avanço mastigatório, deixando essa criança com um cardápio bem estreitinho, com uma quantidade pouca de alimento, fazendo com que essa criança não seja uma criança que é o que a gente quer. Né? Uma criança que coma variedade, que coma de tudo, não precisa comer volumes, o que é muito diferente, o comer de tudo, de comer tudo. Não precisa que você bata um pratão. Né? Que isso eu chamo a mãe tem síndrome do bebê comilão. A mamãe que entra na alimentação do bebê com as expectativas nada alinhadas, com a síndrome do bebê comilão. Eu preciso tratar essa mãe antes para ela iniciar e ter uma introdução alimentar de sucesso. Caso contrário, essa mãe vai viver num ciclo de frustração, num ciclo de medo, num ciclo que ela vai se sentir muitas vezes derrotada. Nossa, gente, meu bebê tava comendo de tudo, agora parou de comer, chegou aos 9 meses, ou chegou 13 meses, chegou aos 18 meses, chegou aos 24 meses e ele parou de comer nessas fases. Quem aí tem um bebê que já passou por um processo de recusa alimentar, nessas fases, que são os marcos de desenvolvimento? Alguém aí já passou por isso ou tá passando? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Esse momento é um momento em que vocês precisam se munir de informação correta. Cada marco dessa criança, se eu não souber o que eu vou esperar desse bebê aqui na frente, eu vou me frustrar. Eu vou achar que tá alguma coisa errada comigo. E realmente tem. Existe a desinformação que tá atormentando e travando essa mãe. Tá? Eu quero que vocês que falaram aqui, a Cássia, 1 aninho, não quero comer essa idade, é a terceira, é uma das fases que eu vou apresentar na jornada do Mamar o Papá. Participem, meninas, se inscrevam, tá lá no link na minha bio, se inscrevam na jornada, tá? Começa dia 22, vão ser 3 aulas incríveis que eu vou falar muito sobre isso. Se vocês não souberem isso, o bebê de 2 anos escolhe o que quer. Faço de todas as verduras, faço de tudo. Tá cansada de fazer tudo pro teu bebê comer? Tá cansada do bebê fechar a boca e não querer? Tá cansada, né, de fazer tudo que a gente acha que o bebê vai aceitar e ele não aceita de jeito nenhum? O caminho, o segmento que você tá traçando tá errado. E eu tenho que te dizer isso. Se eu não estivesse te dizendo isso, eu estaria, né, negando uma informação preciosa para ti. Quer dizer que tem solução. E a solução é a informação. E o cuspir tem vários motivos, como eu falei aqui. Quando eu acho que a criança está cuspindo por birra, por isso, por aquilo, vocês já estão errando aqui. Vocês precisam acertar cada passo, tá? Eu quero fazer um exercício com vocês aí, de tudo que eu falei. Eu não sei se vocês estavam aqui desde o início, mas tem vários motivos, então, para a criança cuspir um alimento. Eu quero que vocês façam um exercício aqui comigo, de tentar imaginar. Não vai durar nem 1 minuto, tá? Mas é essencial. Fechem os olhos por 30 segundos. Podem fechar, tá? E pensem no bebê de vocês. Sentado do lado de vocês na mesa da família. E esse bebê comendo de tudo. Pegando um brócolis, levando na boca. Pegando um tomate, levando na boca. Um aspargo. Um pepino. Uma laranja. E comendo, mandando ver no próprio ritmo dele. Não no ritmo de vocês, no ritmo dele. Ele comendo, ele se autoalimentando ali. Ele comendo a carninha, ele comendo batata, mandioquinha, enfim. Ervilha, lentilha, feijão. Conseguiram imaginar essa cena? Alguém conseguiu imaginar essa cena ou foi difícil? Me digam aqui se foi difícil ou se vocês conseguiram imaginar essa cena. Para mim é importante saber, coloquem aqui. Senão eu não consigo avançar com o exercício. Quem que conseguiu imaginar o bebê fazendo isso? Me diga aqui, que sentimento, quem conseguiu? Que sentimento, qual foi o sentimento que veio? Foi difícil, né, Josi? Foi difícil e eu sei que foi difícil, por isso eu quero saber. Qual foi o sentimento, mesmo sendo difícil, tu conseguiu, Josi? Se foi difícil, me conta que tu sentiu. Cassi, eu sei que parece um sonho. Eu sei que parece um sonho isso que eu tô te falando. Surreal, imaginei sim. Que bom que tu conseguiu. Chorei só de imaginar, disse a Adriele. Gente, esse exercício, que é uma das coisas, consegui, a Ruth falou. Foi difícil pro Matheus. Matheus, foi difícil. A Josi sentiu angústia.
Gente, é muito importante isso que eu tô fazendo com vocês. No momento que vocês tiverem consciência disso, é o primeiro passo para vocês começarem a acertar. Sem vocês fazerem esse exercício de imaginação aqui comigo, alguém chorou, alguém sentiu angústia, alguém sentiu felicidade. Todos esses sentimentos que vocês têm aí, vocês vão passar pro bebê de vocês. Automaticamente. A criança é uma esponja, ela vai absorver exatamente tudo que vocês estão colocando aqui. Se for sentimentos ruins, eles vão absorver sentimentos ruins. Se for sentimentos bons, eles vão absorver sentimentos bons. Crianças recusam a alimentação no momento da refeição pelo sentimento negativo, muitas vezes, que vocês estão no momento da refeição. Por quê? Eles não são um ser que estão ali sentados só para comer. Refeição, aprendizado, alimentação é muito além de colocar a criança para comer. É um aprendizado 100%. E vocês precisam ajustar essa expectativa de vocês e fazer o certo. E a hora é agora. Vocês não têm tempo para voltar atrás quando a criança de vocês tiver 2 anos e já tiver passado dos 1000 dias, que é os primeiros 2 anos de vida do bebê. Que é um momento crucial para a formação de paladar, onde vocês conseguem diminuir genes para doenças e ativar genes para a imunidade e para a saúde desse bebê. Isso é sensacional quando vocês entenderem isso, tá, gente? Então, assim, vocês precisam mudar para ontem tudo isso. Não é difícil, tá? Não é difícil, prometo para vocês. Se fosse uma coisa impossível, eu não estaria com mais de 6.000 mães aí pelo mundo. Digo pelo mundo porque muitas mães no exterior do Brasil também, obviamente. Que acontece isso, gente. A gente tem, por exemplo, eu tava com um bebê há pouquinho, conversando e tal. A criança em 3 dias estava comendo mais de quase 30 alimentos já. A criança não tá comendo nada. Porque são ajustes, existe um acompanhamento para que isso aconteça. Da criança ir nesse momento da refeição de forma tranquila. Primeiro, um alimento. A primeira coisa que tem que ir para a mesa é felicidade. Se vocês não acharem e achar que isso for bobagem, vocês vão errar porque não vão conseguir evoluir. Tá? Então, a criança está cuspindo, a criança está ficando em pé na cadeira, a criança não quer parar quieta para comer. Isso faz parte do desenvolvimento. Mas é indiferente fazer parte do desenvolvimento e vocês acharem que isso é normal e vai passar, não se acomodem, não entrem no senso comum de achar que é assim, que uma hora vai comer, deixa com fome, deixa chorar porque vai comer. Não dá comida, uma hora ele come sozinho. Alguém já ouviu isso aqui? Deixa com fome, deixa comer, deixa com isso. Coloca que uma hora vai comer, não vai aprender a comer. Tá? Então, fixem isso na cabeça de vocês. Venham fazer parte da jornada do Mamá ao Papá, que inicia dia 22, tá? 22, 23 e 24. Vão ser 3 aulas ao vivo e a gente vai ter muitas surpresas para vocês. Eu vou entregar, inclusive, uma técnica sensacional no dia 23, que existe dentro do Mamães e Bebês Satisfeitos, dentro do meu programa de introdução alimentar. Peguem caneta, peguem papel, coloca essa data lá na geladeira, cola lá na geladeira, porque vocês não podem fazer essa cagada, literalmente essa cagada. Eu não ia falar essa palavra, mas não veio outra palavra e é essa palavra que eu quero falar. Vocês não podem fazer porque vocês não podem voltar atrás. Então vamos juntas, vamos seguir juntas. Eu acho que essa live, gente, ela foi inesperada, eu não avisei ninguém, mas é um assunto muito importante, né? A criança cuspir um alimento e vocês acharem o que fazer. Então não é um motivo, que nem a Ju perguntou no videozinho aqui do meu feed, não é um motivo, são vários motivos que a criança está cuspindo um alimento e vocês precisam, em primeiro lugar, identificar qual o motivo. Quem chegou depois dessa live, volta a live, vou deixar ela salva e vejam os motivos que eu falei aqui, tá? Então, tem que identificar um motivo para poder trabalhar. Porque se eu não sei o motivo, eu não consigo avançar. Se eu não sei que é porque eu coloquei muito alimento na colher, eu vou continuar colocando muito alimento na colher e o bebê vai continuar cuspindo, porque eu não ajustei o que tinha que ajustar. Se essa criança tem um frênulo curto, foi identificado pela fono, pelo pediatra, opa, peraí, ele não está conseguindo mastigar um alimento mais fibroso, uma cenoura, uma carne, um pouquinho mais fibroso, por quê? Porque ele não consegue lateralizar para a bochecha esse alimento e não consegue fazer um movimento de rotação mandibular, que é uma habilidade mastigatória adquirida pelo treino mastigatório. Gente, então assim, dar comida para criança
tem muito estudo, muita ciência, muita prática por trás. E é esse convite que eu faço pra vocês, pra ter um bebê que come de tudo, tá bom? Eu vou me despedindo, porque daqui a pouquinho eu vou entregar um livro meu também, daqui 6 minutinhos. Espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar essa live salva. Então, nessa live, quem chegou atrasado, eu falei vários motivos da criança estar cuspindo o alimento e como a gente conseguir analisar esse motivo principal que vai acontecer em algum momento da idade do bebê. Ah, meu bebê nunca cuspiu. Vai cuspir. Faz parte de todo o processo de aprendizado. Quando ele aprender a cuspir, ele vai cuspir. Se preparem, tá? E também se inscrever na jornada do mamá ao papá. O link tá lá na bio, quem quiser se inscrever. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um super, super, super beijo em vocês. Espero que vocês tenham tido alguma clareza aí e entender que isso vai muito além. É muito além de dar comida, vai muito além da boca e do estômago. Tem sentimentos, né, da criança, tem sentimentos maternos envolvidos, sentimento do pai, sentimento da avó, da tia, do cuidador e do bebê principalmente, que tá ali absorvendo todo o sentimento que vocês estão naquele exato momento. Se vocês estiverem colocando sentimentos ruins, isso vai passar para a criança, tá? Vai passar. Isso não é eu que acho, isso é ciência, tá? Isso é fato, é algo que é impactado diretamente nessa criança, tá bom? Um beijo em vocês, até mais.